Olá pessoal, um grande abraço. Estamos aqui para mais uma transmissão, mais uma produção de podcast no nosso canal Em Debate, né, com toda a nossa plataforma, rádios, web, né. Já você vai ter também, claro, aqui muita discussão hoje também no nosso canal no Instagram, @jornalista Messias Carvalho. Meu WhatsApp mais conhecido que São Felipe na Bahia, 98131-6271. Tá sentindo a diferença? Até pelo clima, né? Estamos aqui na nossa querida Canindé de São Francisco, e a gente vai falar sobre política, a gente vai falar sobre desenvolvimento, falar sobre cidadania. Afinal de contas, Canindé é uma das cidades mais promissoras do estado de Sergipe e um exemplo para o Brasil. Não é dúvida, né? Não resta dúvida que nós temos hoje um dos maiores destinos turísticos do Brasil, isso sem dever favor absolutamente a ninguém. E hoje, uma coisa extremamente interessante, a turma tem mania de dizer que quando eu vou eu levo chuva, né? Chuva em Canindé é incrível, mas depois de bater ontem mais de 40 graus, hoje a gente amanhece com chuva, graças a Deus, e produzindo um podcast que fica registrado para você, né, a partir dessa produção em todas as nossas plataformas. Você pode tirar suas dúvidas. E hoje eu convidei Joselildo Nascimento. Já ouviu falar? Não, mas punk com certeza. Ele é o vice-prefeito aqui do município de Canindé e a gente veio beber um pouco dessa sabedoria, né? Falar das coisas de Canindé e trazer para você o que é extremamente importante, que é muita informação desse trabalho hoje que tem aqui toda a estrutura do nosso Adeval aqui trabalhando para que a gente possa produzir esse documentário, né? Esse podcast que fica para você. Joselildo, né? Que nome, né? Chamado de punk é mais fácil, porque todo mundo conhece como punk, né? Joselildo, vice-prefeito, vereador. Como começou essa história? Canindé tem sempre assim, aquele caso de amor. Como começou Joselildo? Quem é Joselildo? Vamos apresentar esse punk, depois vai dizer como surgiu o punk, né? É de Canindé, ninguém chega a uma situação que você chegou já com história política sedimentada, tipo assim, caindo de paraquedas, tá? Ou num carimbo que se fabrica na esquina. Tudo se constrói. Vem de onde, para onde vai, só Deus sabe, né? Amigo Messias Carvalho, grande satisfação em tê-lo em nossa cidade. Meus agradecimentos. Já tenho ouvido muito essa grande voz sua nas rádios do estado de Sergipe e tem minha admiração. Obrigado. Então, Messias, como você bem falou, hoje nós estamos aqui nessa cidade maravilhosa que eu aprendi a amar e gostar, que é Canindé de São Francisco. E graças a Deus eu tenho tido aqui nessa cidade muita aceitação pelos nossos irmãos canidenses. Eu que sou filho de Paulo Afonso, sou natural de Paulo Afonso, saí ainda muito novo para Sergipe, onde, graças a Deus, construí aqui uma linda família. Hoje estou na vida pública já quase 16 anos. Tenho muita gratidão, respeito com o nosso povo aqui de Canindé por ter essa aceitação com a minha pessoa. Fui vereador aqui na cidade por 3 vezes já, foram 3 mandatos, o qual o povo confiou em minha pessoa e me elegeu por 3 vezes aqui. Atualmente estou como vice-prefeito aqui da cidade, e tenho tido muito respeito com esse povo, porque a gente sabe que não é fácil você migrar de um outro estado, para um estado como Sergipe, e aqui você fazer diversas amizades com pessoas boas. É por isso que hoje estou por aqui, em Canindé de São Francisco. Continuarei fazendo pelo povo de Canindé, enquanto agente político. E, graças a Deus, tenho tido esse apreço por esse povo e vou continuar
morando em Canindé, porque eu vim para cá para construir minha família, vim para Canindé para fazer por aqueles que mais precisam. O que despertou essa paixão em Canindé? Terra de que por aqui passou Lampião, né? Altemar Dutra, aqui era o berço, um dos berços de Altemar Dutra, para quem não sabe, era Canindé de São Francisco. Temos um clube que se lhe empresta o nome. O que lhe despertou essa paixão por essa região maravilhosa, e a gente vai falar muito desse potencial. Canindé abriga hoje o 5º maior cânion navegável do mundo. Canindé, que deve receber agora a 2ª maior usina solar do mundo, mas isso está surgindo agora. A hidrelétrica também é relativamente já antiga, mas está se renovando a cada instante, ganhou agora uma nova linha de transmissão. Mas o que lhe fez conquistar por Canindé? Então, Messias, eu ainda muito jovem, com 16 anos, 17 anos, ouvia falar muito na usina de Xingó. E meu pai, por ser um agricultor, e que sonhava muito em plantar, como sempre foi aquela pessoa da roça. E aí tem esse projeto Califórnia aqui em Canindé, o projeto de irrigação, como é conhecido. E daí despertou que a gente poderia crescer na vida ou conseguir com uma facilidade melhor o pão de cada dia, a nossa sobrevivência. E meu pai, por ser o chefe da família, decidiu que a gente teria que vir morar em Canindé de São Francisco. E lá nos anos de 91, 92, quando chegamos aqui, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer amizade com as pessoas da cidade. Em seguida, meu pai, que tinha aquele sonho de estar na agricultura, começamos a plantar um feijãozinho de corda, começamos a plantar um milho, começamos a plantar um quiabo e vender nas feiras livres. E daí nós começamos a fazer a nossa vida em Canindé de São Francisco. E por ironia do destino, alguns amigos, que fiz amizade logo, em breve, alguns amigos do município me convidaram para se filiar a partidos políticos. E daí chegou o momento de eu me tornar uma liderança no município de Canindé. E aí pegou o gosto. Agora tem uma eu vi recentemente de uma figura, meio que liderança política, Elis Messias, política armada do Satanás. Eu sempre digo que não tem quem está na política. Aliás, o velho Jacques já dizia que político, quando entra na política, passa no mata-burro. Quem é do sertão sabe o que é isso. Passou lá, tá na política, não é burro. Não é burro, Não é burro. Tá lá porque tá. Mas política tem todo esse misticismo, de contra, de a favor, de ser muitas vezes pechada, de peçonhenta. Mas eu digo sempre, olha, o político é fruto do povo. Aliás, o princípio basilar da nossa democracia é que o poder emana do povo para em seu nome ser exercido. Daí aquela história dos símbolos da Câmara e do Senado da República em Brasília. Mas entrar na política foi uma experiência boa para você? Então, Messias, como você bem falou, só voltando um pouco atrás, eu tenho um amigo, um ex-vereador aqui de Canindé, por nome de Edmilson, da Agrovila, como é conhecido. Ele, quando usava da tribuna da Câmara de Vereadores, em Canindé, nos anos de 2010, 2011, ele sempre dizia o seguinte: olha, aqui na frente, ele brincando, até na tribuna, aqui na frente da Câmara tem um mata-burro. Aqueles que entram para cá... não tem burro. São os inteligentes, Aqueles que ficam, não é que sejam burros, é que não tiveram a habilidade, de também passar, enfrentar, encarar esse mata-burro. Então, Messias... Tem uma coisa assim, a gente fala disso, tipo assim, é uma simbologia. Porque o político, quando chega todo mundo, não tem concurso público. Exatamente. É pela mão do povo, a escolha do povo, sempre. Escolha. Então, Messias, para mim uma grande experiência. Eu sempre tenho dito também que os homens de bem que estão na política, é para fazer o melhor pelo seu povo, é para fazer o melhor pela sua nação. Então, para mim, hoje eu me sinto muito feliz em estar
defendendo o nosso povo, em estar ajudando aqueles que mais precisam, até porque a gente sabe que a gente está aqui é uma passagem, né? Nós ficamos aqui na Terra e uma passagem é como a gente fazer uma viagem, né? Eu vou lá em São Paulo e retorno daqui a 6 meses, né? Mas que aquela outra viagem para a eternidade, a gente sabe que não voltamos mais para encontrar com os nossos irmãos. E essa minha felicidade é por saber que aqui em Canindé de São Francisco eu construí também outra família, né? Que é com o nosso povo. Tenho minha família de sangue e tem essa outra família que é o nosso povo, o qual me acolhe muito bem nessa cidade. Então isso é motivo de alegria, é motivo de gratidão em saber do carinho desse povo por minha pessoa e vice-versa. Eu tenho essa experiência, eu também quero dizer àqueles amigos que pensam em ingressar na política, que política é para as pessoas de bem. Às vezes a gente escuta, né, aquelas críticas de pessoas que às vezes não têm conhecimento da política, em dizer que político rouba, que político não usa as coisas com transparência, mas isso é para pessoas pequenas. A gente sabe que a política transforma, a política faz a transformação, né? É tanto que agora recentemente, nessa eleição estadual, houve muitas mudanças, né? O presidente da República mudou, né? Os deputados federais, alguns continuaram, outros mudaram. Então isso é motivo de alegria, é motivo de satisfação com aqueles que fizeram um bom trabalho pelo seu povo e que foram para suas reeleições e conseguiram. E a gente sabe que viver em um município como Canindé é muito bom, porque a gente sabe da riqueza natural que o nosso município tem. Canindé, para aqueles que não conhecem, que venham conhecer Canindé, nós temos muitas belezas aqui em Canindé para se conhecer. Eu quero falar das riquezas de Canindé, do potencial de Canindé, que é incrível. Mas só para fechar no diapasão, você se referia quanto à questão da política. Você tem a política boa, que eu sempre defendi, quanto à ação do bem comum. Aliás, para cada homem de bem que se esconde da política, um canalha se aproveita. Isso é lógico. Como toda profissão, você tem o bom e tem um ruim, né? Na política, eu sempre defino, você tem o político natural e você tem o político canalha. Mas é como todo mundo que se aproveita, muitas vezes, dessa forma política. Então, fugir da política, acho que é o gesto mais lesa-pátria que qualquer cidadão possa cometer. Ele tem direito a criticar o político, mas lembrar sempre que ele colocou o político lá. Mas a nossa vertente não é falar de política, né, mais aprofundadamente. Hoje, qualquer dia eu vou fazer um podcast só sobre isso, viu? Comportamento do eleitor, comportamento do político, né? O cara que você às vezes ajuda o mandato inteiro e na véspera da eleição, doutor, me dê uma banana. Se você não der, ele lhe dá. Então é complicado, né, esse processo, mas vale um podcast especial para falar sobre o comportamento do eleitor. Eu quero falar sobre Canindé. Canindé é uma cidade que tem um histórico, né, eu diria, muito conturbado quando se fala em política. Né, vi Canindé durante muitos anos ocupando as páginas policiais. Né? Eu, particularmente, fiz uma dezena ou centenas de coberturas aqui, falando de Canindé, trazendo as notícias, levando as notícias de Canindé para o mundo. Né? Hoje você vê uma cidade diferente. Estou aqui para, inclusive, testemunhar isso. Será que chegamos já vencemos aquela fase difícil? Sim, eu entendo que nós vencemos. Acredito que ao longo dos 10 anos, né, que se passaram, Canindé vem com outra cara. Canindé era um município de muita violência, né? Principalmente na política, né? E a gente sabe que tudo isso mudou, né? O próprio povo procurou a votar naqueles que realmente pensassem na nossa cidade. E a gente sabe que quando se trata de violência, não tem espaço na política para isso.
né? Acabou, porque as pessoas entendem que fazer política é fazer o bem, às pessoas, fazer o bem ao povo. E a história de violência em Canindé, ao longo desses 10 anos, a gente entende que acabou praticamente tudo que tinha de violência na nossa cidade. Hoje a cidade de Canindé é paz, né? A cidade de Canindé é alegria, aquela coisa que saía nas páginas de jornais. Canindé foi violentado, um político X matou prefeito tal. Isso acabou para a gente. Nós construímos um caminho diferente, nós construímos agora o caminho da paz. Hoje, como eu estou à frente também do executivo, enquanto vice-prefeito, eu tenho conversado muito com o prefeito Weldo, né? Para que a gente traga para perto da gente, do político, o nosso povo, para mostrar que não é aquela imagem que transmitiam de antigamente, né? Para a gente saber que nós dois, que fomos vereadores juntos, que saímos da Câmara para o Executivo, a gente traz a paz para o povo, né? E a gente sabe que quando você se desloca de Canindé para Aracaju e conversa sobre política, as pessoas perguntam muito por Canindé, como você bem falou anteriormente, do potencial que existe em Canindé de São Francisco. Então, quem não quer ser prefeito de Canindé, né? Quem não quer ser um vice-prefeito em Canindé? Quem não quer ser um vereador em Canindé? Todos aqueles, quando a gente chega e viaja, que diz, você é de onde? Canindé de São Francisco, em Sergipe. Aí diz, rapaz, lá é muito boa, a coisa lá é boa. Mas é boa mesmo porque a gente fez por onde, né? Nós construímos um município onde a gente tem uma harmonia boa com o povo, onde a gente tem trânsito livre com o nosso povo. Já que você entrou em gestão, eu vou falar em potencial daqui a pouco, né, desse quinto maior cânion navegável do mundo, né, que começou a surgir, eu diria hoje, Canindé é um referencial turístico que a gente deve muito também a desbravadores, né? Canindé que vive um pouquinho da história de Lampião ainda, né? Lampião ainda é uma referência aqui. Mas na hora que você falar de turismo, você não pode esquecer, né, um Wilson Brasil, não pode esquecer um Nazário Pimentel, um Mané Foguete, meu amigo Mané, né, um visionário. Esses foram dos primeiros que acreditaram, não se meteram naquela história de política e acreditaram e transformaram a cidade nesse potencial gigante que é hoje o município de Canindé de São Francisco. Aí vem no potencial de geração de energia elétrica e energia solar. Você está vendo chuva aqui hoje, mas é coisa rara, né? E graças a Deus que a gente foi abençoado, trouxe um pouquinho de chuva para cá. E é bom a gente falar muito sobre isso. Mas vamos fazer um raio-x hoje em torno de gestão, meu caro Punk. É uma cidade rica, não é, tem problema, não tem. Qual o raio-x que você faz hoje da cidade em que ela está? Porque tem alguns desses potenciais que eu me referi que esperam ainda novos andares. Como é que está a cidade hoje? Que raio-x você faz da gestão que você partilha? Certo. Você é vice-prefeito da cidade. Então, Messias, só voltar um pouco em relação ao empresário Manuel Foguete. Manuel foi um dos caras que mais lutou para esse turismo de Canindé explorar. E até hoje ele está aí, certo? É um dos grandes empresários que nós temos em Canindé. Manuel iniciou a vida dele aqui em Canindé com uma locadora, né? Aqui na entrada da nossa cidade, o qual eu fui funcionário de Manuel Foguete, né? Eu tinha uma Topic e loquei meu carro para ele e eu transportava estudantes aqui na cidade. E Manuel, com essa visão, né, ampla de grande empresário, ele investiu muito em Canindé de São Francisco, né? Tanto que hoje ele tem aqui o Carrancas, né? Tanto ele como o Júnior Brasil. E são os caras que, na verdade, sabem fazer a coisa quando se trata do turismo. Entendeu? Então, também quero deixar esse grande abraço, né, ao amigo Manuel Foguete, para Júnior Brasil, e dizer a eles da minha admiração pela essa grande dupla que é Júnior Brasil e Manuel Foguete. Canindé de São Francisco. Eu vejo, Messias, que Canindé de São Francisco ele deu uma alavancada muito grande.
esses 2 últimos anos aí, o qual eu e o Eldo estamos à frente do Executivo, Canindé melhorou muito, né? Em relação à folha de pagamento, né? É um cuidado tremendo que é preciso ter em relação a isso, porque a gente sabe que é salário, é sobrevivência do funcionário, né? É sobrevivência daqueles que trabalham no município e com isso tem aí a nossa economia, né? O dinheiro circulando dentro da cidade. E aí o comércio fica feliz, né? O comércio de Canindé, graças a Deus, eu tenho conversado com os comerciantes de Canindé, estão todos felizes porque o nosso município está pagando em dia. O prefeito de Canindé, nosso amigo Eldo Mariano, tem esse cuidado em pagar. A gente teve um transtorno muito pequeno esses dias, mas foi solucionado. Resolvemos o problema da folha de pagamento, tá pago. O 13º teve um problemazinho também em relação ao pagamento, mas está sendo pago. Aqueles que decidiram antecipar seu 13º vai ao banco do Banésio, antecipa, né? É um parcelamento de 12 meses, mas a responsabilidade fica para o município de Canindé e não para o servidor. Então, a gente está fazendo o melhor para o povo de Canindé, com essa grande preocupação do nosso gestor, do Eldo Mariano. Eu também, que tenho uma participação no Executivo, tenho me preocupado muito, porque quando a gente fez a nossa caminhada para a Casa do Povo, qual nós fomos pedir o voto, nós se comprometemos em deixar nossa cidade mais bonita, em deixar nossa cidade limpa. Canindé de São Francisco também, a gente tem um cuidado muito grande com a limpeza da cidade, até porque é uma cidade turista, né? É preciso que o turista chegue e saia falando bem de Canindé, né? Onde nós entramos e conseguimos ver uma cidade limpa. É muito ruim quando você vai para uma cidade e que vê a cidade, né, suja, ao maus trato, né? A gente tem esse cuidado de podar as árvores. Colocamos agora a iluminação de LED em toda a cidade, né? A gente vê a claridade, a visibilidade que deu na nossa cidade. Nossos comerciantes também estão satisfeitos com isso, porque quando coloca lâmpada de LED, dá também uma claridade no comércio. Então isso é de grande importância para o nosso povo. Aquele povo carente, aquele que mais precisa, a gente tem a preocupação com a assistência social, de fazer o papel da Secretaria de Ação Social, que é dar uma cesta básica, que é cuidar desse povo. Então está tudo funcionando. Está tudo funcionando. Saúde também. Agora, Saúde também. A gente acompanha a mídia e, de uma forma geral, e conversa com as pessoas. A política de Canindé tem uma coisa diferenciada. Você não vai ter, acho que nunca, um panorama, assim, um quadro de lua de mel plena. Né? Por quê? Não sei se por esse potencial. Tem gente, tem momentos, tem circunstâncias, tem manifestações, muitas vezes de guerra, mesmo sem aquela belicosidade, né, de mata aquele, né, derruba ali, mas é um clima político quente, né? Então você tem uma oposição forte e que bate. Você é político, né? Foi vereador, está vice. Como é que você vê essa oposição que às vezes desce o malho em vocês? Então, eu sempre tenho dito, né, as pessoas que fazem oposição, que vai chegar o momento da disputa eleitoral. Eu acho que é preciso que a gente torça para que tudo dê certo e não vá naquela linha do quanto pior, melhor. Né? Às vezes eu converso porque eu me dou bem com todos, tanto a gente que está na situação, quanto a oposição. Eu às vezes vejo os discursos de muita violência, né? E, na verdade, hoje a gente quer vamos se abraçar todo mundo e fazer o melhor pelo nosso município, porque daqui a 2 anos a gente sabe que vai chegar o momento, né, da campanha eleitoral, e daí cada um vai procurar o seu agrupamento para a disputa eleitoral. E agora a gente precisa trabalhar pelo nosso povo, porque aqueles que eu sou oposição, eu quero fazer pelo povo de Canindé, mas aí perdeu a eleição e não quer fazer mais, o que foi que houve? Porque para você ser solidário com o próximo, não é preciso que você tenha um mandato. É preciso que você use da consciência e diga, eu quero fazer também, eu quero somar para fazer o melhor pelo povo. Afinal de contas, eu moro em Canindé. E se der errado para meu amigo, pode dar errado para mim. Entendeu, Messias? E essa turma já passaram por esse momento, né, de estar no mandato, de comandar a cidade. E porque agora
tá fora e aí quer começar também a fazer discurso de mágoa, de rancor. Na política não cabe. Não tem mais espaço para mágoa, não tem espaço para rancor. Tem espaço sim para aquele que quer somar e quer ajudar e fazer o melhor pelo povo. Eu entendo política dessa forma, apesar de ter pouca experiência na política, né? Eu só tenho aproximadamente 16 anos que fico no meio, né, no cenário político, com o povo, com mandato ou sem mandato, mas sempre fui essa pessoa de defender o povo de Canindé de São Francisco, porque eu fazendo o melhor hoje para o povo, isso aí vai refletir no amanhã, para meu neto, para o meu próprio filho, né? Então é preciso que a gente faça... Já que você falou no amanhã, eu quero saber quais são os projetos de punk, né? Vai falar já sobre isso. E sobre Canindé, me vem a memória aqui, uma querida amiga, colega, jornalista, Silvinha, né? E a gente falando de falar, e uma campanha, eu era presidente ela foi presidente, depois eu também, presidente da Abragete, Sergipe, que é a Associação de Jornalistas de Turismo. E, iluminadamente, a Silvinha patrocinou uma campanha, foi abraçada por todos, mas a partir da luminosidade de Canindé, que era Fale Bem de Sergipe, né? E eu acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente está discutindo. Cada um pode ter o seu posicionamento político, né? Contra ou a favor, mas eu acho que tem que ir pelo contrário, né? Contra ou a favor, mas falar bem da sua região. Isso é fantástico, isso é necessário, isso é obrigação, isso é compromisso. Canindé tem hoje o 5º maior cânion navegável do mundo. Canindé tem uma estrutura turística fantástica. Estamos aqui, por exemplo, na Orlinha, chovendo, viu? Coisa rara. Estamos aqui no quiosque das cearenses, né, minha querida Ione? E, sabe, mostrando esse potencial. E Canindé promete mais. E promete muito agora, com uma usina solar que deve ser a 2ª maior do mundo. Aliás, essa semana, por coincidência, a Energia Solar conversava com o meu querido Josafá da ProSolar, ele mostrando uma grande usina que construiu aqui para uma empresa de laticínios em Canindé. É uma grande, um gigante em Canindé. Mas, claro, o que se espera é a grande usina, vai ser a 2ª maior do mundo. É muita ousadia para uma cidade que tem quantos mil habitantes? 30 mil? Aproximadamente 30 mil. 30 mil habitantes, né? Essa ousadia. Essa ousadia de ser grande, me diga. Então, Canindé, na verdade, ele é conhecido nacionalmente, né? E a gente sabe que quando a usina dessa vem para cá, a gente passa a enxergar Canindé com outros olhares, né? As pessoas veem que trata-se de melhoria financeira para o município, né? E graças a Deus que a gente tem esse grande privilégio também de ter o sol aqui, que ajuda a implantar projetos como esse, que é a usina solar em Canindé. É por isso que eu tenho dito que nós somos muito ricos. Nosso município é rico em todos os sentidos. Para você ter uma ideia, a gente tem essa maravilha aqui desse rio, né, do Rio São Francisco, né, dessa grande barragem que foi construída aqui dentro da nossa cidade. E a usina solar, uma vez, né, está o projeto aí hoje está de desmatamento, né, está na área agora, no processo de desmatamento, meio ambiente. A gente sabe que vamos conseguir gerar muito emprego aqui no município. E isso fortalece, né, a gente politicamente e beneficia o nosso povo. Então, a nossa preocupação é que Canindé amanhã seja uma das melhores cidades do estado de Sergipe para a sobrevivência das pessoas, para aqueles que vão investir em Canindé e que invista e que tenham sucesso. Essa é a nossa preocupação, é que as pessoas estejam bem, porque o povo estando bem, eu vou estar bem também. O que Canindé está fazendo para abraçar, ou acompanhar, ou ser do tamanho que se lhe reserva esse futuro? Grandes investimentos, grandes projetos? Isso. Então, Messias, a gente tem uma preocupação, eu e o prefeito Helder, a gente há meses conversando,
de ver com um grande empresário e trazer uma grande indústria para Canindé de São Francisco. A gente sabe que Canindé, ao longo desses anos aí, passou gestores, né? E em relação à indústria, quase não se falou em Canindé de São Francisco, né? Eu lembro que eu tive conversando com o saudoso Orlandinho lá atrás e dizendo a ele da nossa preocupação com o nosso povo, em trazer indústria, para que a gente não veja tantos pais de família, tantos amigos nossos viajando para trabalhar fora. A gente com a indústria aqui iria deixar essas pessoas trabalhando nesta indústria, uma vez vindo para Canindé, e ia também diminuir a questão da folha do município de Canindé, né? Porque a gente sabe que folha de pagamento tem um limite prudencial. Quando você passa nele, o gestor vai responder por improbidade administrativa. E é preciso que a gente tenha essa preocupação, essa visão em, hoje ou amanhã, implantar essa indústria através de um grande empresário de Canindé, onde tem assim, uma parceria com o município de Canindé de São Francisco, quando se fala de impostos. Porque tudo nós temos no nosso município. A gente tem água, a gente tem sol. O que a indústria precisar, nós temos aqui no nosso município. Porque ninguém tem uma riqueza dessa como a gente tem, que é água, né? Água é vida. E é preciso que a gente converse, que a gente dialogue com... Então você defende, além do turismo, a busca por uma industrialização da cidade. Exatamente. Além do turismo, uma indústria para Canindé de São Francisco. E é preciso também que o nosso turismo, né, seja mais explorado. Eu acho que falta mais habilidade, né, para explorar mais o turismo de Canindé de São Francisco. Você falou há pouco tempo aí na saudosa Silvinha, né? Silvinha, onde estiver, que Deus, né, abençoe ela, eu tinha uma grande admiração por ela, né, por ser aquela pessoa guerreira, né, por ser aquela pessoa que iria atrás, por ser aquela pessoa que tinha assim, a vontade dela que tudo desse certo, mas ela passou a Secretaria de Turismo de Canindé e fez um grande trabalho aqui na área do turismo aqui em Canindé, quando se trata de explorar o turismo de Canindé. Então, eu vejo dessa forma que nós precisamos trazer para Canindé uma grande indústria para dar oportunidade àqueles que precisam, né, da sobrevivência, do emprego. Só dois questionamentos. Essa usina solar que a gente se referiu, eu cantei aqui, em prosa e verso, eu tenho visto muito disso. Tiveram algumas dificuldades inicialmente, mas muita gente, inclusive, duvidou. Sai ou não sai? Você garante que sai? Sai. A usina sai. E aí é uma nova Canindé que vai surgir. Exatamente. Porque eu acredito muito nisso. Joselildo, né, Almeida Nascimento, punk. De onde veio o punk, hein? Aliás, é incorporado ao nome, né? Você abraçou o nome, o punk. Como surgiu? Então, Messias, eu ainda, né, que eu sou jovem, mas era mais jovem, eu trabalhava com um som de uma amiga aqui de Canindé, Darcy. Eu era sonoplastia, né? Eu controlava o som. E aí a gente ia uma viagem para tocar com esse som aqui em Alagoas, na cidade de Mata Grande, precisamente. E naquela época eu cortava o cabelo, né? Chamava surfista antigamente, não sei se você lembra. E aí quando eu cheguei lá, eu consegui umas amizades com as pessoas de lá, e o som estava dando microfonia, né? Que é aquele barulho que incomoda, né? E tal. E aí eu tinha descido. Antigamente tocavam muito em cima de caminhões. E o som estava no caminhão. Eram os palcos tradicionais. Palcos tradicionais. E aí eu controlava o som. E quando eu dei uma saída, o Darcy chegou e disse: "Ô Joselildo, volta para controlar o som." Isso no microfone, né? O forrozeiro tocando lá e no microfone. E eu saí e fiz que não estava ouvindo, já estava um pouco cansado. E ele disse: "Poxa, mas você é um punk mesmo, nem dá atenção." Aí eu disse: "Rapaz, não leve esse nome para Canindé que vai pegar." Pegou o punk. Pensei que era que tinha aquela cabeleira punk, que né? muito lhe abandonou, porque... Mas não tem nada. O punk é o nome só, né? De nome carinhoso que as pessoas me conhecem na cidade. Mas sabe, né, da minha índole, né, sabe, do meu caráter, né,
com as pessoas de Canindé, não é à toa que eu estou nessa vida pública aí há quase, né, 16 anos, né? Mas a questão do punk também, como as pessoas também já me conhecem, né, na cidade toda e no estado como punk, eu entrei com uma ação na justiça, né? E já coloquei também, alterei meu nome, que pega punk, né? Hoje, aquelas pessoas que não sabem, meu nome hoje é Joselildo Almeida Punk do Nascimento, né? E como foi que eu tive essa criatividade de colocar o punk no meu nome? Foi depois que eu estudei e vi que o nome do nosso futuro presidente da República, o apelido dele era Lula, né? E hoje passa a ser, né? Luiz Inácio da Silva. O Lula vem do processo hoje é jurídico Luiz de Inácio incorporação. Lula da Silva, né? E ninguém entende mais o Luiz Inácio da Silva. É Lula. Né? E aqui em Canindé você percebe, ninguém entende o Joselildo Almeida Nascimento. Punk. Punk. Acabou a história. Punk, muito obrigado. Bom, beber da sua sabedoria. E eu fiquei só devendo um pouquinho dos projetos futuros, né? Tem algo mais... Política está aí, todo mundo... Política respira política, né? Pensa sempre, tem sempre projetos. Hoje, você tem um quadro desenhado em política. Você hoje é o vice de Ueldo. Uma das coisas muito curiosas que a gente percebe é essa simbiose, essa unidade de vocês. Eu tenho visto, diferentemente do que você vê em outros municípios. Eu não tenho visto essa arranca-rabo entre vice e prefeito. Parece que você rema na mesma direção. Como tem sido esse processo? O que você pensa politicamente? Então, Messias, o futuro a gente costuma dizer que vamos entregar a Deus, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. O meu pensamento é que eu e o prefeito Ueldo, a gente continue junto, entendeu? Para administrar a cidade, até porque uma guerra não funciona, não é verdade? E a gente sabe que as coisas vão acontecer com permissão de Deus, né? É Deus que vai chegar no momento certo e vai dizer, olha, vou conduzir você por aqui, vou conduzir vocês dois juntos. A coisa funciona assim. E eu sempre tive essa habilidade, essa paciência, essa tranquilidade em saber que vai acontecer no momento certo, né? Então o futuro é incerto, né? Mas aí a gente, com tranquilidade, com habilidade, conversando. Eu ontem estava batendo um papo com você, não sei se você lembra, mas eu disse que eu não acredito no político que não tem comunicação, que não conversa, né? Então é preciso que a gente converse, mas converse muito, entendeu? E que a gente possa dialogar e falar do destino da nossa cidade, falar do nosso povo, falar do amanhã, falar do futuro. Isso é de grande importância. Saber ouvir as pessoas é fundamental. Ouvir, exatamente. Saber ouvir, né? E o que eu tenho a dizer é isso, é que nós estamos no rumo certo, né? Estamos fazendo o melhor para o nosso povo. Vamos continuar nessa luta, porque também a gente sabe que tem troncos, tem barrancos para que a gente possa, né, quebrar esse gelo aí e dar tudo certo para o povo de Canindé de São Francisco, né? Então, muito obrigado. Joselildo Almeida Nascimento, o Punk. Anote aí, baixa Punk, né? Para não complicar muito a vida. Já está identificado. Muito obrigado. Lembrando, está produzido esse podcast que fica em toda a nossa plataforma, todos os nossos canais, né, à sua disposição a partir dessa geração, né? Agradecendo especialmente ao meu querido Adeval da comunicação, né, e toda a sua equipe, o Jantes, enfim, a galera toda que contribuiu para que a gente possa produzir covardia, né, com esse pano de fundo maravilhoso, abençoado por Deus. Um grande abraço.